Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de qual momento você está ouvindo esse podcast. O podcast semanal de história da igreja. Um podcast onde vemos batalhas para manter intacto o evangelho que Jesus pregou há 2000 anos atrás. Uma história repleta de grandes homens e mulheres que foram perseguidos, presos para preservar a mensagem de Deus. No podcast de hoje vamos dar continuidade às perseguições do segundo século, mas antes de entrar nesse assunto bem catastrófico, preciso dar os nossos avisos. Nosso podcast semanal será lançado toda sexta-feira ao meio-dia pelo horário de Brasília em todas as plataformas de áudio, inclusive Spotify e YouTube. Não se esqueça de nos seguir lá no Instagram, @teologia.com, e aqui na descrição tem o link que vai te dar acesso ao nosso grupo no WhatsApp, que é apenas para assinantes, onde você tem acesso a e-books exclusivos do assunto do podcast, mentoria, indicação de materiais exclusivos, alguns brindes relacionados ao podcast, debates teológicos, escolhendo os temas do podcast, e isso tudo por apenas R$ 9,90. Não se esqueça também de escutar os nossos outros podcasts falando sobre o primeiro século do cristianismo. Mas agora, chega de enrolação e bora ver o século marcado pelo sangue dos mártires. Não sei se você se lembra ou sabe, mas semana passada nós lançamos um episódio falando sobre os primeiros imperadores que foram responsáveis pelas perseguições do segundo século. Então, se você não ouviu esse podcast ainda, eu recomendo você ir lá ouvir antes de continuar esse aqui, porque o contexto que eu contei lá naquele podcast é muito importante para você entender este aqui, já que este é uma continuidade do podcast anterior. Mas chega de enrolação e agora sim vamos entrar no assunto. Quem assume o poder depois de Trajano é Adriano, que irá exercer seu governo entre os anos 177 a mais ou menos 198 depois de Cristo. Infelizmente não sabemos muito sobre seu governo, mas foi sob seu comando que o cristianismo conseguiu aumentar exponencialmente o seu número de membros, sua riqueza e sua influência social. Nosso próximo imperador é Antônio Pio, que em 138 subiu ao poder até o ano 161 d.C. E Roma pôde desfrutar de um governo de um dos imperadores mais bondosos até então. Inclusive, Antônio favoreceu os cristãos até certo ponto. Sua bondade não ultrapassou os limites dos decretos do império, e isso significa que o cristianismo continuaria sendo ilegal, assim como qualquer outro sistema religioso que venerava os deuses de Roma. Embora tenha sido um governador pacífico, a lista de mártires cristãos aumentou significativamente, acrescentando o nome de Policarpo, bispo de Esmina. A história do martírio de Policarpo começa quando alguns cristãos que moravam em Esmina haviam sido condenados. O bispo foge então para uma fazenda, porém o seu esconderijo é descoberto, assim ele inicia mais uma fuga. Mas quando ele soube que os cristãos que ficaram para trás foram presos e condenados à morte, ele resolve se entregar. Em 155 d.C., ele é julgado e levado preso num burro, no ano 156 d.C., até o centro do anfiteatro de Esmina. Lá, a multidão o condena como ateu. Inicialmente, sua pena de morte era as feras, mas a ameaça não foi o suficiente para ele negar a sua fé. Então, é condenado ao fogo por amar a Cristo acima de sua vida. O relato de sua morte é um documento lindo de demonstração de fé e um marco para a história do cristianismo.
Marco Aurélio, o imperador filósofo, governou Roma entre os anos 161 a 180 d.C. Embora tenha tido uma relativa paz no começo do seu governo, ele foi considerado o imperador mais cruel e sanguinário depois de Nero. Sendo assim, foi responsável por uma das maiores e mais perversas perseguições dos cristãos. Foi durante o seu governo que a defesa da religião romana se tornou indispensável, já que cada vez mais a calamidade afetava o império. Lembra daquela história que eu falei em algum podcast sobre os imperadores acreditarem que se tivessem todos os deuses ao seu lado, o império romano brilharia ainda mais? Pois é, Roma estava muito longe de alcançar o esplendor desejado. Muitas catástrofes naturais, usurpações políticas e a sociedade fugindo totalmente do controle. Havia também uma nova religião que não ajudava na conquista da glória romana, já que estes se negavam à adoração aos deuses pagãos. Esse pequeno grupo, que de pequeno não tinha absolutamente nada, era conhecido como cristãos, e a prática do cristianismo se tornou um crime direto contra o Estado. A partir de então, o buraco era bem mais embaixo e uma nova perseguição seria iniciada. Sob essa nova caça que temos o martírio de Santa Felicidade e de seus 7 filhos que desempenhavam um trabalho expressivo para a expansão do cristianismo. O segundo nome que temos nessa lista de mártires sobre o governo de Marco Aurélio é Justino, e dos seus discípulos que foram presos, açoitados e, por fim, decapitados. Outro grupo que entra na lista é os mártires de Lyon e de Blandina, que foi brutalmente torturada de diversas formas, mas que por fim teve sua cabeça degolada por não aceitar a adoração aos deuses romanos e assim não negar a Cristo. Marco Aurélio morre em 180 d.C. e quem assume o poder é o imperador Cômodo. O novo imperador era um fanático religioso que não possuía talentos para governar Roma, o que de certa forma beneficiou o cristianismo, já que a nova fé conseguiu obter mais seguidores. Um fato importante dessa época é que o império estava vivenciando uma pequena guerra civil, logo tinha preocupações mais sérias do que se preocupar com quem adorava as divindades ou não. Entretanto, mesmo sendo casos isolados, tivemos alguns martírios, como o de Apolônio, o senador, que apresentou uma apologia e acabou sendo decapitado. O governo de Cômodo acaba quando ele é envenenado pela sua concubina e a partir de então os imperadores seriam nomeados pelo exército. É muito importante sabermos de todos esses fatos que rodearam o cristianismo, pois eles irão influenciar muito a vida dos cristãos. Então, estamos chegando ao final do nosso 5º podcast. Eu espero que você tenha gostado do assunto que foi abordado hoje. Não se esqueça de compartilhar com as pessoas que você gosta. Tira um print do seu celular ou uma foto de você escutando esse podcast e nos marca lá no Insta. Se você quiser, grave uns stories ou até mesmo reels falando sobre o assunto e nos marque. Os melhores a gente vai estar compartilhando. Para você que quer fazer parte do nosso grupo no WhatsApp somente para assinantes, clique aqui no link e não se esqueça de nos seguir no Insta @teologia.com1. Sinta-se à vontade para tirar suas dúvidas por lá e se você estiver assistindo pelo YouTube, pode deixar suas dúvidas aqui no comentário que a gente vai estar respondendo. Semana que vem temos nosso próximo podcast falando sobre os heróis da igreja que viveram no 2º século. Um beijão, leia a Bíblia, leia bons livros e falou!